Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e eu quero falar então hoje sobre Michel Foucault. Muito bem, o tema é verdade é coincidência entre o dito e a crença. Ok, eu estou trabalhando então com as conferências de Foucault sobre a parresia, que é a palavra grega que designa a coragem da verdade. Então eu vou já explicar essa história toda para você. Eu só quero começar lembrando que Foucault é o filósofo francês que viveu entre 1926 e 1984 e foi um especialista no debate sobre questões que envolvem discurso e poder. Muito bem, então vamos lá. Eu estou trabalhando com um livro cujo título é Discurso e Verdade. É uma edição em espanhol, publicada em Buenos Aires pela Século XXI, publicada em 2017. Esse conjunto traz conferências proferidas por Foucault em Grenoble, em 1982, e Berkeley, em 1983. Muito bem, eu vou falar hoje sobre a primeira conferência de 24 de outubro de 83. Portanto, eu estou falando das conferências de Berkeley, proferidas por Foucault. Então, eu estou recortando temas, porque as conferências são muito densas, muito ricas, e eu quero então falar especificamente sobre dois tipos de parresia, dois tipos de prática da coragem da verdade. Uma parresia que o Foucault designa como parresia ruim ou má parresia, e uma boa parresia. Então vamos lá. Foucault diz assim, segunda questão, então ele está levantando nessa conferência, em vídeo anterior eu tratei da primeira questão que ele abordava nessa conferência, agora eu quero tratar da segunda questão. Ele diz, a parresia, que é a palavra grega, que é traduzida por verdade, coragem da verdade, a parresia é mais do que a sinceridade ou a franqueza, é algo mais do que a abertura mental. O parresias, quer dizer, aquele que pratica a parresia, aquele que pratica a coragem da verdade, aquele que fala com franqueza, não diz tudo o que vem à sua mente. Sejamos um pouco mais precisos. Existem duas classes, duas categorias de parresia. Aí ele começa, parresia ruim. Ele diz assim, amar, Eu estou trabalhando com a edição em espanhol, às vezes o cérebro buga, eu tenho que ir traduzindo e às vezes em vez de traduzir, eu leio o que está em espanhol aqui, Então, amar. Neste caso, a parresia consiste em dizer tudo aquilo que está na mente, sem distinção alguma, sem tomar cuidado com aquilo que se diz. Nesta acepção, valer-se da parresia está muito distante de parlotear. Quer dizer, um parresiasta é alguém que fala com franqueza, mas é alguém que ainda assim mantém a doçura, o cuidado, o respeito para com outra pessoa. Então, ele está dizendo que uma parresia ruim é quando você adota uma perspectiva agressiva. Então, a parresia sempre tem um contexto social. Existe alguém que se expressa com sinceridade, com franqueza, e alguém que é objeto da expressão de sinceridade dessa pessoa. O parresiasta, o bom parresiasta é aquele que cuida a respeito daquilo que está falando. E o mau parresiasta é aquele que não se importa. Ele só se importa em ser franco. E ao ser franco, ele pode ser rude, ele pode ser agressivo, ele pode ser inconveniente. E o Foucault está chamando isso de má parresia. E claro, se existe a má parresia, existe a boa parresia. E ele diz assim, mas na maioria dos casos, nos textos clássicos, a parresia não tem esse significado pejorativo. Ao contrário, tem um que é positivo. Parresiazai, que é a forma verbal do substantivo parresia, ou parresiastai, é dizer a verdade. Mas isso não tem uma forma completamente clara.
O parresiasta diz o que crê verdadeiro ou o que é realmente verdadeiro? E ele diz, a resposta é que diz o que é verdadeiro porque crê que assim o é. E crê que é verdadeiro porque é realmente. Isso é bem interessante, né? Quer dizer, em síntese ele está dizendo o seguinte, o que é agir como um parresiasta? O que é ter a coragem de dizer a verdade? A coragem de dizer a verdade é uma coincidência entre aquilo que você está dizendo e aquilo que você acredita. E a pergunta que ele faz é, isso aí corresponde àquilo que de fato é? Bom, isso aí não é um problema para o mundo antigo, né? Vamos lembrar que em outras exposições nós já abordamos esse tema, né? Quer dizer, a questão da parresia, a questão da verdade no mundo antigo não é um problema epistemológico, quer dizer, no mundo antigo não existe uma preocupação entre a relação entre aquilo que está sendo dito e aquilo que acontece no mundo empírico, né? Então, por exemplo, se eu disser assim, né? Tem um gato amarelo nessa sala, né? E tem. Então, essa minha fala, ela é verdadeira se, somente se, tiver um gato amarelo nesta sala, né? Vocês não podem ver, mas eu posso garantir para vocês, e a qualquer momento um gato amarelo pode pular aqui na minha mesa, né? E vocês vão perceber a veracidade do que eu estou dizendo. Isso é o que Foucault identificou no curso A Hermenêutica do Sujeito como sendo verdade num sentido epistemológico. Você tem uma afirmação e essa afirmação é verdadeira se aquilo que está sendo dito corresponde àquilo que acontece no mundo empírico, né? Tem um gato amarelo nessa sala, essa é uma afirmação verdadeira se tiver um gato amarelo nessa sala. Quando se trata do mundo antigo, é diferente, porque a verdade não funciona de um ponto de vista epistemológico, a verdade funciona de um ponto de vista ético. Então, a verdade no mundo antigo funciona como coincidência entre aquilo que é dito e aquilo que a pessoa crê, né? Quer dizer, não é possível pensar na possibilidade de que um sujeito íntegro ele diga algo e esse algo não coincida com aquilo que ele acredita. Não tem nenhuma razão para a gente acreditar que a pessoa diga algo diferente do que ela crê, né? Por isso que a gente vai ver mais para frente que a parresia sempre tem um contexto, quer dizer, o sujeito, ao dizer algo, ele se expõe a um risco. E esse risco ao qual ele se expõe é o que atesta a veracidade daquilo que ele está dizendo, né? Quer dizer, por que alguém se exporia a um risco, por exemplo, um risco de vida para dizer algo, se isso não fosse verdadeiro, né? Então, o próprio contexto, o próprio estilo de vida da pessoa, a própria situação na qual ela enuncia a verdade é que atesta a veracidade daquilo que está sendo dito, né? E isso é o que o Foucault está chamando de boa parresia. Não é simplesmente dizer que tudo aquilo que vem à cabeça e no limite chegar até a agredir o outro, né? Significa respeitar o outro, mas ao mesmo tempo dizer aquilo que está na sua mente, né? Aquilo que está sendo dito coincide com aquilo que você crê. E ele diz assim, ó, na parresia existe uma coincidência exata entre crença e verdade, né? Então, crença no sentido de que ao dizer algo o sujeito acredita naquilo que ele está dizendo, certo? Ele não pode dizer algo que ele não acredita ser verdadeiro, né? Então vamos lembrar lá, isso se aplica a Sócrates, né? Sócrates diz algo, ele é confrontado pela Assembleia, ele apresenta a sua defesa, mas ele não volta atrás naquilo que ele acredita, né? Ele diz, as pessoas podem não entender o que eu disse, então eu vou explicar para as pessoas o que eu disse, mas ele não renuncia àquilo que foi dito, porque ele acredita naquilo que foi dito. Então o sujeito do mundo antigo tem uma relação com a verdade diferente da relação que nós temos com a verdade na atualidade, né? E para o Foucault desde o século XVII até a atualidade,
a relação do sujeito com a verdade tem sido diferente daquilo que foi no mundo antigo e medieval. E ele diz ainda, ó, me parece que seria interessante comparar a parresia grega e a evidência moderna, cartesiana. É isso que eu estou dizendo. O que é a parresia grega? Coincidência entre o que é dito e aquilo que o sujeito crê. O que é parresia ou o que é a evidência moderna? É a partir de Descartes, né? Século XVII. A verdade é enunciada quando aquilo que eu digo corresponde àquilo que acontece no mundo empírico. A verdade não está mais conectada às crenças do sujeito. Pouco importa o que ele crê, né? O que importa é que aquilo que é dito precisa coincidir com o que acontece no mundo empírico. É uma outra concepção de verdade, é um outro modo da verdade funcionar. E isso é muito importante, né? Ou seja, ele termina, para os gregos, pelo menos esse tópico, né? A coincidência entre crença e verdade não se produz em uma experiência mental como a evidência, se produz em uma atividade verbal. E essa atividade é a parresia, né? Interessante, você está dizendo, ó, isso não é uma produção, não estamos falando nesse caso de evidência, né? Por exemplo, no caso cartesiano, eu afirmo algo e precisa existir a evidência de que isso que eu estou afirmando acontece, né? Então, é o caso lá, tem um gato amarelo nessa sala, eu tenho que procurar evidência, eu tenho que vasculhar a sala e ver se tem um gato. Se tiver um gato amarelo nessa sala, essa afirmação é verdadeira. No mundo grego, não. A verdade é simplesmente um fenômeno linguístico, um fenômeno linguageiro, um fenômeno da linguagem. A verdade é uma prática. Eu digo a verdade. E a minha integridade como sujeito, ela atesta que aquilo que eu estou dizendo coincide com aquilo que eu acredito, né? Então, o mais importante aí é o sujeito, a integridade do sujeito, no caso no mundo grego. O mais importante a partir da modernidade, ou a partir daquilo que Foucault chama de momento cartesiano, o mais importante é a evidência, é aquilo que acontece no mundo empírico, né? É interessante porque se diz que a filosofia moderna, ela tira o eixo, né? Ela desloca o eixo, né? Do campo da verdade. O que o Foucault está tentando mostrar é isso, né? Esse deslocamento do sujeito, da integridade do sujeito, a verdade como um fenômeno ético para se tornar um fenômeno empírico, né? E esse é um pressuposto fundamental para a existência das ciências empíricas, né? O que são as ciências empíricas? São ciências que procuram verificar o que acontece no mundo empírico, né? Então, são as ciências que são obcecadas pelas evidências. Só que, ao ficarem obcecadas pelas evidências, elas se desconectam do campo da ética. Isso tem um impacto nocivo para o campo da ciência. Porque imagina você enunciar uma verdade e desconectar essa verdade do campo da ética. Quer dizer, o sujeito não se responsabiliza por aquilo que é dito, né? E isso se torna extremamente perigoso, né? Isso também é o que possibilita a emergência, por exemplo, da filosofia positivista, né? Pouco importa a qualidade do sujeito, a integridade do sujeito. O que importa é se o que ele diz coincide com aquilo que acontece no mundo empírico. Isso é muito sério, né? A gente precisa refletir bastante sobre isso, tá bom? A gente vai continuar falando de parresia, a gente se encontra então num próximo vídeo e a gente vai fazer então avançar um pouco mais esse debate. Um abraço e até lá!